Olá, mais um vídeo do canal Vida e Narrativa, canal que se tornou possível graças ao apoio da Positivo e da Vaio. A trilha de hoje é de uma banda chamada Pele de Asno. Para quem está acompanhando essa série de vídeos, não deve estar surpreso. Pele de Asno é uma banda na qual também esteve envolvido o meu amigo Ronaldo Palma. E ele, ao lado do Lucas, da Lu, do Daniel e do Brasiliano, né, produziram belas canções que por muito tempo foram trilha sonora de uma série de pessoas, de um grupo de pessoas que acompanhou a trajetória da banda, e vocês vão ouvir mais uma no final. Então, aí está registrado, Pele de Asno, tem material deles no Spotify, né? Você joga lá Pele de Asno, tem pelo menos um EP, né? Dá para pressionar o Ronaldo no perfil Monte Blanco oficial para ele subir, né, em alta qualidade todas as canções produzidas pela Pele de Asno, que deixou pelo menos uns outros 2 discos, pelo menos 2. Muito bem. É o 15º vídeo, né, sobre o Sartre, Metafísica e Existencialismo de Gerd Bornheim. Portanto, é a penúltima aula, é o penúltimo vídeo. É o penúltimo vídeo no qual eu comentarei os comentários que Bornheim faz a Sartre, pelo menos na primeira parte do livro. A primeira parte do livro é mais reconstrutiva, a segunda é mais interpretativa e tem uma terceira parte, da qual eu não vou falar agora. Eu não vou fazer vídeos sobre a segunda parte, pelo menos não no primeiro momento. A gente viu no último vídeo que Bornheim começou a mostrar o seu lado mais intérprete e menos comentador do pensamento de Sartre. Ele já mostrou as garras, assim, e pontuou de maneira bastante nítida onde estão os pontos em que ele se encontra em desacordo com o modo que Sartre pinta, né, o ser humano. Vejam bem, né? O Ser e o Nada é um livro que leva como subtítulo Ensaio de Ontologia Fenomenológica. E, de fato, Sartre está fazendo uma ontologia, está falando sobre o ser, sobre os modos de ser, sobre os tipos de coisas que existem, né? Mais ou menos é o que a gente vem tentando reconstruir por esse percurso pelo livro de Bornheim. Existem 2 tipos de coisas, né? Pessoas e o resto é muita coisa, né? Mencionei no vídeo anterior que a gente deixa em aberto a questão sobre qual seria, por exemplo, o estatuto ontológico da animalidade, da vida vegetal, né? Porque eles não são pessoas, mas também não são coisas, né? E as passagens em O Ser e o Nada sobre isso não são muito elucidativas. De todo modo, para permanecermos na letra do texto de Bornheim, resta recuperar, né, o que foi dito na aula anterior, no vídeo anterior, né? E a gente viu, né, que tudo culmina para que a gente fale de liberdade, né? Essa montagem da argumentação, ela se resolve, ela deságua, ela desemboca no conceito de liberdade como conceito central dessa ontologia, que também tem um lado antropológico, ele também é um grande estudo sobre o ser humano. Eu lembro que em determinado momento da minha graduação, eu fiz uma disciplina na qual o professor propôs que lêssemos um livro chamado, se não me engano, 7 estudos sobre o homem, 7 teorias sobre a natureza humana, alguma coisa assim, de um autor chamado Leslie Stevenson. Leslie Stevenson propôs, naquele livro, 7 teorias sobre o ser humano, e uma delas era de Sartre. E ali Sartre foi agenciado junto com outras perspectivas, como, por exemplo, Freud, o cristianismo, Platão e daí por diante. Ou seja, em grande medida, O Ser e o Nada é um livro sobre o que é o ser humano, né? Talvez fosse mais adequado, isso é discutível, evidentemente, se você é um pesquisador da obra de Sartre, se você conhece o pensamento de Sartre, evidentemente você pode ter razões para achar que não é assim, que eu não estou certo, mas em grande medida daria para a gente pensar que O Ser e o Nada poderia ter como subtítulo Ensaio de Antropologia Fenomenológica, na medida em que a maior parte do discurso de Sartre, a maior parte do discurso filosófico de Sartre em O Ser e o Nada é sobre o ser humano, é sobre o ser para si, é sobre as estruturas do ser para si, é sobre a temporalidade que constitui o tipo de existência do ser para si, é sobre relações entre
os seres para si uns com os outros, né? Os seres para outros. É sobre a psicanálise existencial, que a gente vai ver no próximo vídeo, né? Que deve descortinar as possibilidades nas quais o para si está lançado e frequentemente não percebe, não está familiarizado com a própria projeção e possibilidades. É sobre o ser humano. A maior parte do livro é sobre o ser humano. E é nesse sentido que a gente viu que o ser humano é liberdade. Ele não tem liberdade. Liberdade não é uma propriedade, não é uma capacidade, é a própria condição. É a condição a que estão sujeitos todos aqueles que têm de responder pelo que são. Né? Porque o existir é uma tarefa. Diferentemente do ser das coisas, que é dado, estável, fixo, né? E preso a uma identidade sólida, o ser do ser humano não é dado, ele precisa ser feito. Enquanto as coisas simplesmente são, o ser humano precisa fazer o seu ser. A identidade humana é feita das ações que ele realiza. Isso é liberdade. Liberdade também é o fato de que nada determina o ser humano. Nada pode garantir que eu manterei minha palavra amanhã e vou perseverar no projeto que me trouxe até aqui ontem. Então, esse nada que compõe, como a gente viu, a nossa própria percepção, né? Este copo é este copo e nenhum outro. Este copo tem essas qualidades e nenhuma outra qualidade. Isso também faz parte da constituição da nossa identidade pessoal, do nosso jeito de se relacionar com o mundo, dessa aventura individual que é tentar solucionar o problema que é existir com falta de ser, né? Porque essa é a característica do ser humano. Então, tudo que fazemos é para dar conta desse buraco, desse vazio, desse vácuo, né, que permeia tudo que fazemos. A liberdade é essa indeterminação. Nada me obriga, nada me constrange. A única coisa que constrange a liberdade é ela própria por suas estruturas íntimas, na medida em que eu não posso não escolher. Eu só poderia não escolher se eu não fosse um ser humano, mas uma coisa, um objeto. Sendo um ser humano, estou condenado à liberdade. Porém, né, no capítulo 15, Borheim vai nos falar de liberdade e facticidade. Certo? Liberdade e facticidade. A gente já encontrou essa palavra lá no vídeo sobre as estruturas imediatas do para si. A facticidade é uma estrutura imediata do para si. Por que ela se transformou em algo tão importante agora? Se vocês acompanharam o outro vídeo, vocês me viram sugerir que às vezes fica uma impressão, né? E o meu esforço aqui é desfazer essa impressão, um deles, pelo menos, de que quando fala de liberdade enquanto ausência de determinações, Sartre está enfatizando de maneira talvez um pouco exagerada a capacidade humana de fazer o que bem entender, né? A gente viu que não é sobre isso, né? É sobre ser instado a responder pelo que se faz, né? Mas Sartre também está dizendo que a gente pode romper os laços e grilhões que nos prendem a isso ou aquilo que parece insuperável, que parece absolutamente incontornável, determinante, condicionante da minha existência. Essa capacidade de dizer não é um dos traços, uma das expressões mais legítimas e emblemáticas da própria condição humana, vai dizer Sartre. Porém, né, como eu disse, se às vezes parece que liberdade aponta numa direção de onipotência, é precisamente isso que o conceito de facticidade vem equilibrar. Quando a gente viu a facticidade no conjunto das estruturas imediatas do para si, junto com a presença a si, o valor e o circuito da ipseidade, a gente viu que a facticidade era o aspecto do para si, a estrutura do para si, por meio da qual o acaso entrava de modo muito forte na composição, na constituição do para si. Afinal, para ser bastante esquemático aqui, a gente sempre nasce em algum lugar geográfico específico, em algum tempo histórico específico e em um corpo específico. De uma maneira bastante esquemática, a gente poderia dizer que esse conceito de facticidade, ou de situação, como a gente vai ver, ele é o que vai ganhar cada vez mais amplitude no pensamento de Sartre, posteriormente ao Ser e o Nada, até ele chegar na crítica da razão dialética,
na qual, né, obra na qual a situação do ser humano ela tem muito mais relevo, muito mais peso e a ênfase muito menos colocada na suposta onipotência da liberdade em escolher e reescolher, eleger e reeleger os seus próprios fins, as suas próprias possibilidades, por meio das quais infestará o mundo com significado, né? Vamos passar para a leitura dos cards, nos quais estão alguns trechos que eu escolhi do texto de Borheim. Vai dizer Borheim, precisamente porque ela, a facticidade, a liberdade, perdão, é um buraco no ser, né? Ela é uma ausência da identidade, ela é uma descompressão, ela é o contrário do ser. Supõe todo o ser para poder surgir no coração do ser como um buraco, como uma ausência, como uma falta, como um vácuo. A liberdade é o para si, ou seja, um nada que se instaura no seio do ser. Como entender, então, essa relação ao dado, esse condicionamento ontológico do ato livre? Sigo. O dado, né, no próximo card, não pode ser causa da liberdade. A causalidade só se entende no plano do em si. Também não pode ser sua razão, já que o dado perde significado sem a liberdade. O condicionamento ontológico da liberdade inaugura um novo terreno, o da situação. Vejam bem, nem causa nem razão, né? No vídeo anterior, eu contrapus razões a motivos. Razões objetivas seriam os elementos das circunstâncias por meio dos quais, organizados diante de mim, por mim, eu tomo uma decisão, faço uma escolha. Os motivos seriam algo de ordem pessoal. O vocabulário de Eucídio nada é diferente. Ele fala em motivos imóveis. Eu estou falando em razões e motivos. Motivos são de ordem pessoal, né? Digamos assim, eles respondem ao interior da dinâmica biográfica na qual estou inscrito. Essa dinâmica biográfica que vai surgindo como uma espécie de resíduo, né, de história residual, da minha relação com os meus possíveis, né? Percebam que esses possíveis, eles são absolutamente circunstanciados, eles precisam ser geográficos, históricos e políticos e econômicos e culturais e daí por diante, né? Qualquer pessoa com uma sensibilidade sociológica percebe que é muito mais simples se lançar em certas possibilidades do que em outras, se você, por exemplo, dispõe de vastos recursos financeiros, né? Chega a ser maluquice se lançar em certas possibilidades, não dispondo de certos elementos materiais que constituiriam, por assim dizer, um estoque de expedientes, né, de artifícios, de elementos que eu pudesse usar para perseguir esses fins. E aqui a diferença é com causas e razões, né? A razão pensada aqui como contraposta à causa, Borheim está pensando no ambiente da metafísica na qual, segundo razões, a gente deduz isso daquilo, né? Não precisam ser eventos. Causalidade liga um evento a outro, né? Pode ser um evento psíquico, pode ser um evento material, né? Este é efeito daquele. Razões são instâncias abstratas que funcionam, né? São expedientes de explicação de outras coisas, mas que não precisam ser eventos, são de ordem lógica, né? Nada disso tem a ver com o tipo de relação da liberdade com as suas circunstâncias, né? Então, o que vem a ser essa situação, né? No próximo card, começa a elaboração que o Borheim faz para se aproximar desse conceito, né? Dizendo o seguinte: é pela situação que o em si se transforma em motivo. Motivo. Toda liberdade está em situação e não há situação sem liberdade. Se a liberdade humana topa com resistências que não foram inventadas por ela, tais resistências e obstáculos só adquirem sentido na e através da livre escolha que a realidade humana é. Do que Borheim está falando quando fala de resistências e obstáculos? Há uma passagem em Serionada e também no Diário de uma Guerra Estranha, na qual Sartre propõe o seguinte cenário: se não fossem as resistências e obstáculos, um certo coeficiente de adversidade que os cenários colocam para mim, a minha vida consciente seria mais ou menos como uma espécie de sonho na qual aquilo que eu desejo é criado por intuições criadoras. Essa seria, por assim dizer, a situação de Deus, né? Deus onipotente não teria obstáculos, não teria resistências,
absolutamente tudo que ele desejasse se criaria, né? E nesse sentido não faz nem sequer nenhum sentido em falar em desejo propriamente dito, na medida em que o desejo pressupõe um intervalo entre o projetar e o realizar, né? Então, a rigor, Deus não desejaria, na medida em que ele criaria exatamente aquilo de que sentiria a falta, mas não teria tempo para sentir falta, pois a sua intuição criadora, não encontrando resistências, poria aquilo de que ele precisa. Ter resistências, portanto, né? Encontrar obstáculos, encontrar adversidades, é próprio daquele tipo de ser, daquele tipo de ente que, projetando-se em possibilidades, vê o mundo surgir diante dele como adverso ou propício para a realização do seu projeto, né? E aqui para o projeto a gente está pensando no projeto existencial como um todo, né? Trata-se, né? Nunca é demais lembrar, de enfatizar que é sobre o que se faz com essa falta que nos habita, né? Toda a aventura humana pode ser sumarizada, né? Tal como concebida por Sartre, nessa aventura de tentar em vão suprir essa falta, chegar num estado permanente de plenitude, né, por meio do qual todo esse sistema de projeção em possibilidades simplesmente perderia o sentido, e aí, né, o ser humano poderia mais ou menos experimentar um estado parecido com esse que é de um Deus criador que cria tudo aquilo de que necessita. Então, né, a situação é a transformação de um horizonte de entidades indistintas. Vocês devem lembrar que lá nos vídeos sobre a natureza do ser em si, né, a natureza mais íntima do ser em si, a gente descobriu que ele é o que é e ele é em si. Ou seja, as diferenças que eu posso traçar entre os distintos entes só se justificam sob a luz dos meus propósitos, dos meus interesses, daquilo que me importa. É no horizonte de importar-me mais com a pesquisa em filosofia que o livro vai aparecer com mais relevo, mais relevância do que a guitarra, por exemplo, certo? Então, é nesse sentido que o projeto, a projeção humana em possibilidades, essa projeção livre, que é uma condenação nossa, ela produz situações ao organizar como adversas ou propícias as diferentes casualidades nas quais fomos, por assim dizer, lançados, sabe-se lá de onde, sabe-se lá quando, sabe-se lá por quem, sabe-se lá por quê, né? Tudo se passa como se tivéssemos sido jogados nesse mundo, mas o mais perto que chegamos de uma afirmação metafísica é dizer que tudo se passa como se, né? Muito bem, diz Borheim em seguida. Sartre analisa o problema através de alguns exemplos. Meu lugar, meu corpo, meu passado, minha posição, minha relação fundamental com o outro. E o resultado dessas análises é sempre o mesmo. Tudo se entende a partir do poder natificador do para si. É inútil querer definir ou descrever o quid, aquilo que propriamente é, né, da facticidade em si mesma, antes que a liberdade a tenha apreendido. Ou seja, os cenários que são destituídos de significado, eles não têm relações até que uma intenção humana anime estes cenários sob a luz de um projeto existencial, que é uma forma sempre singular de tentar resolver esse problema do nada que habita os seres humanos. É assim que surge a situação, é assim que a gente estabelece relações com o próprio passado. O passado, nesse sentido, ele não é só uma dimensão da temporalidade, ele está sempre à minha disposição como algo que eu posso tomar sob certo sentido ou outro sentido, como sendo essencialmente meu, como sendo contingentemente meu. Né? Se eu tenho uma relação com o meu passado na qual ele é essencialmente meu e eu sou o produto de tudo que eu fiz no passado, eu me apego a ele, me identifico com ele, eu tento naufragar na facticidade, misturar-me com a facticidade. Eu acabo me comportando de forma mais parecida com uma coisa do que com uma pessoa, né? Vai dizer o Sartre. Com o corpo, a coisa também é similar, na medida em que eu posso não me identificar profundamente com o meu corpo, este grandíssimo acaso, né? Evidentemente, ele não é parte da nossa escolha, mas é parte da nossa escolha o modo como nós relacionamos
nos relacionamos com ele, né? Com este corpo que nos é dado habitar, instalados impreterivelmente e irrevogavelmente nele, né? Então, o corpo, a ancoragem corpórea no mundo também faz parte desse universo da facticidade, né? Em outras palavras, né, dá para dizer que a facticidade é o horizonte no qual a liberdade jogada se vê condenada a criar sentido. A condenação à liberdade nessa direção, ela tem por significado a nossa condenação a criar sentido, né? Então, insisto, né, é assim que as companhias se tornam aliadas ou antagonistas, né, com as companhias das outras pessoas. É assim que os objetos se tornam úteis ou passam a estorvar, né? É na medida em que nós iluminamos a totalidade de entes meramente justapostos que eles aparecem organizados em uma situação. Para usar um exemplo simples, quem sabe, quem, por exemplo, eu acho que hoje isso é muito comum, precisa de um computador para trabalhar, sabe muito bem que quando falta, que quando esse item está indisponível ou está, enfim, comprometido, a situação inteira se desorganiza, né? Eu perco o vínculo direto que eu tenho com os possíveis na direção dos quais estou voltado, né? Que é escrever um texto para publicar um texto, para preparar uma aula, para ser um professor, e daí por diante, né? Então, é assim que a gente dá sentido, identidade e valor para o mundo, organizando ele em situação por meio da liberdade. Muito bem? E também tem uma outra coisa que, segundo Sartre, faz parte da situação. Eu selecionei aqui a última passagem do Borheim, eu vou querer ler com vocês, para vocês. Depois, duas passagens de O Ser e o Nada, que eu acho que ela, infelizmente, ela é muito pouco valorizada, ela deveria ser... eu acho que tem um segredo, uma chave interpretativa de O Ser e o Nada ali, né, que é justamente quando Sartre está falando sobre a morte, né? Que é, digamos assim, um dos componentes da situação. Mas muito bem, vamos ver. O Borheim vai dizer, né, na medida em que a realidade humana é para si, a morte não lhe poderia pertencer como estrutura ontológica. Não há nenhum lugar para a morte no ser para si. Assim, sendo estranho ao para si, não poderia constranger minha liberdade. Isso aqui é interessante se a gente levar em consideração que, além de Edmund Husserl, uma das grandes inspirações para o fazer fenomenológico de Sartre é Heidegger, Martin Heidegger, que definiu o ser humano, né, o ser aí, o Dasein, como ser para a morte, né? Então, esse traço irrevogável de finitude, que na maior parte das vezes, na maior parte do tempo, está retraído, ele se torna eventualmente saliente e, segundo Heidegger, quando ele se torna saliente e nos relacionamos de modo apropriado com ele, descortinamos todo um novo modo, né, de existir enquanto seres humanos ou ser aí. Né? Eu não vou tentar detalhar os conceitos de Heidegger aqui, não tenho tempo e nem competência para fazer isso do modo que deveria ser feito. Sartre não compartilha dessa perspectiva de Heidegger sobre o ser humano ser um ser para a morte e se aproxima muito mais de concepções muito tradicionais, como aquelas que vêm desde a Grécia Antiga, né? Se você já esbarrou naquele livrinho do Schopenhauer, da morte, metafísica do amor, não sei mais o quê, você vai ver lá um texto em que Schopenhauer assume também essa posição e diz coisas mais ou menos como: não há exatamente por que se lamentar pela morte, já que seria necessário se lamentar também por todo o tempo que precede ao nosso nascimento, já que depois da morte não seremos e antes do nascimento não éramos. É um certo modo de abordar a morte como sendo o que fica para fora do campo da condição humana, né, da realidade humana. Mas eu vou passar as palavras para o próprio Sartre, porque mais interessante do que o que ele pensa sobre a morte, enquanto componente sempre aí presente, uma espécie de corvo que pode vir de fora da minha situação e acabar com ela, né? Eu vou passar a palavra para o que ele fala sobre a espera. Muito bem? No contexto, então, da reflexão sobre morte, Sartre, não Borheim, Sartre vai dizer o seguinte: nossa vida nada mais é do que uma longa espera. Em primeiro lugar, espera pela realização de nossos fins, espera por nós mesmos.
Isso não decorre de um defeito contingente da natureza humana, de uma nervosidade que nos impediria de limitar-nos ao presente e poderia ser corrigida pela prática. Assim, da própria natureza do para si, que é na medida em que se temporaliza. É preciso também considerar nossa vida como constituída não somente de esperas, mas de esperas, que, por sua vez, esperam esperas. Esta a própria estrutura da ipseidade. Ser si mesmo é vir a ser. Antes de comentar partes desse trecho, eu vou ler mais um pouco da continuação dele, que está no último card que eu escolhi para postar lá no Instagram, né, relativamente a este vídeo. Diz Sartre: todas essas esperas, comportam evidentemente uma referência a um último termo que seja esperado sem mais nada esperar. Um repouso que seja ser e não mais espera de ser. Toda série é interrompida nesse último termo, o qual, por princípio, jamais é dado, e constitui o valor de nosso ser, ou seja, evidentemente, uma plenitude do tipo em si para si. Por esse último termo, efetuar-se-ia, de uma vez por todas, a reassunção do nosso passado. Ficaríamos sabendo para sempre se tal ou qual experiência de juventude foi frutuosa ou nefasta, se tal ou qual crise de puberdade era simples capricho ou real pré-formação de meus comprometimentos posteriores. A curva de nossa vida estaria estabelecida para sempre. Em uma palavra, a conta seria fechada. Os cristãos tentaram dar à morte o caráter deste último termo. Eu juro que foi um acaso, que era a camiseta que estava em cima na pilha, né? Eu estou aqui com a camiseta que vocês talvez conheçam, né? Da personagem Morte do Sandman, né? Essas considerações que Sartre faz sobre a espera são no contexto da morte. Falando sobre morte, ele nos oferece uma das mais densas e bem escritas descrições de como funciona nossa existência, nossa ipseidade, nossa consciência, nossa temporalidade. Isso tudo que eu sugeri que são nomes para a mesma coisa, dependendo de que aspecto queremos enfatizar, certo? E aí, a todas essas maneiras de nomear a existência humana, a realidade humana, a condição humana, é comum esse traço, né? Em todas elas esse traço vai aparecer como importantíssimo e essencial, que é a espera. Vejam bem, nós esperamos a realização de nossos fins e também a nós mesmos. Nós nos encontraremos com aqueles que deveremos ser lá no fim da nossa história, né, quando tivermos feito aquilo que nos coube, aquilo que decidimos, aquilo que escolhemos, the end, happy end, né? E isso não é um defeito contingente da natureza humana, não é uma mania, não é um cacuete, não é um hábito pernicioso do qual a gente poderia se livrar. Ah, você espera demais, é muito ansioso, tem muita expectativa. A estrutura da ipseidade, ao ser temporalidade, né, dado que a existência é ter de fazer o próprio ser, não ter ganhado um ser de presente, não ter uma identidade estável e fixa, estar condenado a fazer-se, né? Então, esperar não é um capricho, não é uma mania, né? Não é uma neurose, né? Uma nervosidade. Não. Esperar é a própria, por assim dizer, é parte do sistema nervoso central da própria existência, né? E essas esperas se organizam em um sistema de esperas que esperam esperas, certo? Porque eu espero isso para fazer aquilo, né, para poder tentar aquele outro e daí por diante em um sistema remissivo, né, que me liga, me conecta com isso aí que Sartre chama de ideal do em si para si. O que é exatamente o quê? Do que ele está falando quando ele fala sobre isso? Ele está falando de um ideal no qual a consciência, essa existência consciente temporalizante, que é a existência humana, enfim, teria ser. O que estaria no fim dessa grande cadeia de remissões formada por esperas que se organizam de forma hierárquica, na qual uma grande espera que organiza esperas menores, que organiza nossas esperinhas,
cotidianas, prosaicas, mundanas, ordinárias. O que é que nós esperamos? Seja o que for, vai dizer Sartre, seja o que for do ponto de vista material, do ponto de vista do conteúdo, seja quais forem os conteúdos das imagens que nos mantêm presos, né, na direção das possibilidades nas quais nos projetamos, esse fim, né, esse grande finale, ele representa um estado especialíssimo que é o ser em si para si, né? Seria a fusão entre o em si para si, na qual a consciência não perderia a prerrogativa de ser presença a si, né? Ter acesso a si mesma, mas de algum modo incorporaria a densidade substancial que os entes possuem, mas ela não possui. Então ela existiria nesse estado contraditório, né, divino, né? Daí viriam, por assim dizer, algumas imagens do que significa a plenitude depois da morte, daí por diante, né? Então é isso que a gente espera, no fundo, por trás de todas as pequenas esferas organizadas hierarquicamente. E ele vai, né, vai dizer isso, né? Sartre diz isso, né? Um repouso que seja ser e não mais espera de ser, né? É o em si para si, no qual se reassume o passado, fecha-se a conta, né? E que se associa com a morte. Fecha-se a conta, a história está terminada. Então, nesse sentido, a gente poderia saber de uma vez por todas, né? Se aquele momento na vida em que a gente experimentou isso e aquilo foi um extravio, um episódio, ou foi parte integrante do próprio enredo principal da minha vida, que eu não tinha como saber naquela época, e daí por diante. Né? A conta seria fechada. Mas a gente está no horizonte de uma ontologia fenomenológica secular, na qual não comparecem informações relevantes nem da visão do mundo científica, nem da visão do mundo religiosa. Nenhum aporte pode ser oferecido para nós por meio dessas disciplinas, desses discursos. E o que a gente percebe, na verdade, pensando sobre morte e pensando sobre espera, é o modo como funciona o para si. Onde é que entra a facticidade nisso? A facticidade é o fato de que eu não pedi para nascer, por assim dizer, né? Neste corpo, neste lugar, neste tempo histórico. É um mistério que todo mundo experimenta, né? Nossa, por que será que esta consciência de mim, que sou eu, está neste corpo, nesse lugar, nesse tempo, e daí por diante? Na medida em que isso é completamente casual, completamente desnecessário, na medida em que isso não precisava ser como é, a transformação da existência em si para si seria a transformação da liberdade em um destino, a redenção dessa contingência toda, a destruição, em certo sentido, da facticidade, né? E uma vida bem-sucedida nesse sentido faria parecer, né, que tudo aquilo que parecia contingente era, na verdade, necessário. E que a nossa trajetória pela vida teria, por assim dizer, seria da mesma natureza que a trajetória dos personagens de mitos e fábulas, né? Que são mais ou menos essenciais, eles têm essências, eles são arquetípicos, né? E funcionam como se lhes dessem corda e eles saíssem realizando nos cenários das histórias as ações que lhes cabem por essência, né? E nós seríamos mais assemelhados a esse tipo de seres. É claro que o ideal do em si para si se referiria a um estado contraditório, porque ao mesmo tempo em que eu teria a plenitude típica dos entes que possuem identidade, que possuem ser, que são o que são, eu deveria ter consciência também. Mas a consciência é justamente a descompressão dessa densidade ontológica, dessa plenitude que caracteriza o modo de ser das coisas, né? Então, a própria consciência reinstalaria, por assim dizer, o tempo, a temporalidade começaria a emergir de novo nesse estado de plenitude, como uma espécie de hemorragia interna, e eu perderia essa densidade, essa identidade, essa estabilidade e voltaria a ser mero para si. Percebem? Não há uma síntese estável possível entre dois modos de ser tão radicalmente contraditórios. A gente percebe isso examinando o próprio funcionamento da consciência. Se fosse possível fazer a plenitude durar pela eternidade,
nós perderíamos a consciência das diferenças, tanto em aspecto quanto em importância, das coisas que nos cercam. Nós perderíamos o acesso à experiência da diversidade que surge em razão do fato de que a consciência instaura a diferença por meio da valorização disso e desvalorização daquilo, por meio de uma valorização que emerge lá do futuro, nas possibilidades em que me lancei. Mesmo que eu seja esse tipo de entidade meio mal programado, que tudo que faz, faz na expectativa, na esperança de realizar um estado ideal e pleno, uma condição ideal e plena, na qual esse acaso aterrorizante, esse acaso desgraçado de ter nascido desta forma, nesta época, neste lugar, poderia ser redimido, né, pela transformação da liberdade em destino. Então, a facticidade, por assim dizer, é o conceito que, colocado numa balança, faz o contrabalanço de um certo, digamos assim, de um certo semblante, de um certo sabor de onipotência que poderia se depreender de uma ideia de liberdade capaz de sempre romper com o seu passado, romper identificações com o corpo próprio, com a própria localização geográfica e com o próprio momento histórico, a capacidade que a liberdade tem, né, que a liberdade é de nos fazermos separados daquilo que aparentemente nos amarra, nos constrange, essa capacidade que a condição livre nos dota, ela frequentemente é lida em Sartre como uma espécie de onipotência suave, né? Onipotência suave. Tudo se passaria para Sartre como se a capacidade de dizer não, né, que tão bem exprime a liberdade, ela fosse mesmo uma maneira de vencer todo o tipo de experiência que frequentemente a gente tem e sente como se por ela fosse arrebatado, né? Como, por exemplo, as paixões, os desejos, os sentimentos, tudo isso só tem poder sobre a liberdade na medida em que a liberdade se deixa ser possuída por essas coisas. O mesmo vale para esses elementos contingentes da situação. Muito frequentemente, eu tenho certeza que se você está me ouvindo, você vai lembrar de alguém que faz esse tipo de coisa. Muito frequentemente as pessoas se identificam de maneira incrivelmente intensa com elementos contingentes da própria situação, elementos que não foram, por assim dizer, escolhidos por ela, mas são tratados como se fossem, né? Pense, por exemplo, em certos orgulhos regionais que redundam na defesa, eventualmente discriminatória, até xenofóbica, dos outros, dos estrangeiros, dos forasteiros, né? Eu me sinto tão X que eu acho que o X é melhor mesmo e o Y ele é inferior a nós, e daí por diante, né? Eu não vou encher o vídeo com exemplos, né? Esse tipo de coisa pode ser muito mais encontrada, pode ser melhor, desculpe, encontrada se vocês buscarem no Google, né? Sartre foi um pensador desse tipo de temática. A facticidade, né, que compõe a situação, eventualmente, o para si, o sujeito, a pessoa, vai se identificar com algum traço absolutamente contingente, como se ele fosse necessário e ainda por cima tivesse uma espécie de valor intrínseco, né? Muito bem, eu acho que eu já falei bastante sobre esse penúltimo tópico. Vou deixá-los e deixá-las com mais uma canção da Pele de Asno e convidá-los e convidá-las para o próximo, que será o último e derradeiro vídeo sobre o livro de Gerd Bornheim, sobre Sartre, né? Sartre, Metafísica e Existencialismo. Então, a gente se vê no próximo e último vídeo desta série, deste curso, né, deste Sartre do zero, como eu quis chamar lá no começo, na aula zero, né? Então, não é um livro meramente introdutório, não é um livro meramente de meros comentários sobre o pensamento de Sartre, mas ele serve a esses propósitos e vai mais além. Então, até o próximo vídeo, no qual a gente conclui essa caminhada. Um abraço e fiquem com a pele de asno. Tchau!